Eis então que eu escrevi um livro. E esse era um livro extremamente necessário, que eu escrevi no processo de tentar escrever o livro ao contrário a ele, mas eu já explico pra vocês. Ele se chama Voto Ofensivo, ele está agora disponível em PDF gratuitamente no Instituto Mises Brasil, é só você ir lá e ler, porque eu não quero cobrar por ele, eu quero que ele seja lido, e se eu cobrar, menos pessoas vão ler, então eu quero que todo mundo vá lá e leia. E é um livro sobre por que libertários podem usar voto, eleição, ser eleito, o que for, participar dentro da máquina política como um objetivo de destruição do Estado, e não tem nada de errado nisso. Eu escrevi esse livro no processo de tentar escrever o livro ao contrário. Eu escrevi um livro sobre por que libertários não deveriam se envolver com política, e isto é imoral e legitima o Estado. E no processo de tentar escrever esse livro contra a política, porque eu já tinha uma posição antipolítica, eu percebi que eu estava errado. E isso acontece, é normal, faz parte da vida. E eu percebi que para eu mudar de opinião disso, para eu então passar a apoiar candidatos libertários, para eu defender isso, para eu ter eles aqui no meu canal, como eu vou ter? Para falar disso, não bastaria apenas eu fazer um vídeo, não bastaria. E esse livro precisava existir, porque o argumento em defesa da atuação política é um argumento utilitarista de maneira geral e pragmático de maneira geral. E pragmatismo e utilitarismo geralmente produzem argumentos absoluta e completamente lixo. Argumentos assim que você olha e fala: não, só não. Você pode responder adequadamente um argumento utilitarista com não. É uma resposta adequada e fechada que resolve o problema. E os argumentos antipolítica também eram muito ruins. Legítimo Estado. Por quê? Porque sim, eventualmente virava isso. E muitos argumentos dos argoristas são: olha, é o seguinte, é isso aqui, e se você discordar, eu vou xingar você até você concordar comigo. E em várias vezes isso acontece, isso é chato. Então eu quis fazer um livro sobre por que nós libertários podemos votar, nos eleger, ocupar cargos e seja lá o que for, com o objetivo de destruição do Estado, e que existe um jeito particular em que isso pode ser feito, tem certas restrições, e não tem nada de errado nisso, do ponto de vista de isso fere o PNA, isso é moral ou imoral, isso é agressivo ou não é agressivo, que é o que realmente importa. Porque frequentemente a gente ouve argumentos assim de: olha, esse eu acho que é assim o pior, absoluto, inquestionavelmente pior argumento em defesa de libertários entrarem na política. Seguinte, se vocês não elegerem candidatos libertários, outros candidatos serão eleitos. E eles vão ser socialistas. E eles vão fazer coisas ruins. Então, você precisa entrar lá, porque senão outros vão entrar. Como que esse argumento soa para um justnaturalista? Olha, é o seguinte, 60 mil pessoas morrem no Brasil de um jeito ou de outro, sabe? É uma coisa que acontece. Queira você mate ou não. Então, mate você as pessoas. Porque daí pelo menos você pode garantir que vai ser sem dor, que não vai ter tortura e tudo mais. Você garante que vai ser feito direito, sabe? Parece isso. Com o argumento utilitarista, você precisa ir. Eu até coloco esse argumento no livro, que assim, ó, se a gente se abster, os caras vão entrar. Mas isso não é o argumento central, isso é só um plus lá no final. Porque isso não me diz nada se isso é certo ou não. Então, quais são os 3 argumentos que eu quero fazer no livro ao geral, e depois a gente vai em umas outras coisas. Primeiro, votar não significa nada. Não é nem que votar não fere o PNA. Votar não fere o PNA. Votar não legitima o Estado. Votar não é construído como uma concordância. Votar significa estrita e completamente, como eu já fiz no vídeo anterior, nada. Não é nada. Não é um contrato. É um ritual bobo. É um ritual primitivo, inclusive, que tem tanto significado quanto você sacrificar alguém no altar e arrancar o coração faz o sol nascer. Não existe ligação de causa e efeito. Votar é um ritual bobo que deveria deixar de existir. Segundo, participar do Estado. Se você não usa ele para agredir e não defende a agressão dele, não legitima o Estado. Porque essas são as 2 coisas que legitimam o Estado. Usar a agressão dele ou defender a agressão dele. Porque se você está usando a agressão, você está querendo dizer que é certo, ou você está admitindo que você é um bandido e isso é normal. Então não pode ser. E defender a agressão dele, que é doutrinação, né? O que as escolas fazem de maneira geral. Falou, não, imposto tem uma função social. Não, olha só, a gente precisa regular a economia porque o mercado... Isso é legitimar o Estado. Agora, um libertário é definido pela explícita rejeição do Estado. E a explícita rejeição
triunfa sobre qualquer outro tipo de consentimento implícito. Exemplo. Uma pessoa está sendo estuprada. Ela grita e pede pra parar e fala que ela não quer e tudo mais, mas ela não luta contra o estuprador porque ela sabe que ela vai perder e morrer. Aí você fala, olha, ela falou um monte de coisa bonitinha, mas ela não tentou sair, então ela consentiu, sabe? Não, ninguém leva esse argumento a sério. Absolutamente ninguém leva esse argumento a sério. Então você fala assim, ó, olha, você discorda do Estado e tudo mais, mas você não fez uma rebelião armada, sabe? Então quer dizer que você concordou. Não. Eu explicitamente digo que o Estado é uma organização criminosa e ilegítima que tem uma relação de escravidão comigo e eu nunca o autorizei e ele é um bando, uma gangue criminosa. Ponto. Isto é rejeitar o Estado explicitamente. Nenhuma outra ação pode ser entendida. Não, mas olha só, você andou na calçada, então você concordou, né, cara? Não. Absolutamente não. Ninguém pensa que, não, olha só, a vítima de sequestro, mas ela aceitou uma comida do sequestrador, então quer dizer que ela concordou, sabe? Não, ninguém... Por favor. Então, você participar do Estado, você estar dentro dele, não participar, esquece essa expressão, morreu a participação. Você estar dentro dele e não fazer nem valer as leis dele, e não iniciar a agressão com ele, e só estar lá dentro com explícito intuito de obstrução e destruição, não é imoral. Não fere ninguém, não agride ninguém, porque você entrar nele não faz com que ele se expanda. Não adiciona alguma coisa. Eu dou exemplo no livro de um fiscal, por exemplo, um fiscal que olha uma propriedade assim, que tem um lago aqui que você não tem autorização do IBAMA para fazer, sei lá, autorização ambiental. E o fiscal escolhe não multar essa pessoa. Porque, sei lá, ele é libertário e fala, não, isso aqui é idiota, eu tô trabalhando como fiscal aqui, mas olha só, eu sou um fiscal tão bom que na minha cidade não acontece nada de errado, eu nunca multo ninguém por nada. Olha só que cidade mais educada, isso não tem nada de errado. E isso não teria nada de errado, inclusive eu até brinco no livro que se todos os fiscais da Receita Federal, por algum motivo, se tornassem libertários e entrassem eternamente em greve, muito bem seria feito. Muitas coisas boas seriam feitas como resultado desse ato. É hipotético, claro, mas enfim. E, portanto, não tem nada de errado em ter um candidato libertário, não tem nada de errado em ter um partido libertário, e não tem nada de errado em você entrar no Estado com a explícita promessa de, olha, eu vou atrapalhar tudo, votar contra qualquer coisa que aumente o Estado e propor só reduções. Não tem nada de errado aí. O que pode se discordar é a eficiência disso, e eu discordo da eficiência disso, existem jeitos muito mais eficientes de você danificar o Estado de vários jeitos diferentes, existem. Política não é o único jeito, eu acho assim, primitivo alguém dizer isso, não perceber todas as ferramentas que a gente tem hoje, que o Conquim conseguiu prever muito tempo atrás, inclusive. Mas é uma das ferramentas, e o Estado é um inimigo gigantesco, é um inimigo muito poderoso, e a gente não pode não usar uma ferramenta, porque eu não gosto dela. E a minha frase favorita no livro inteiro é, olha o seguinte, nem tudo que cai no esgoto é dejeto, mas vai ficar coberto deles. A gente vai entrar no esgoto, vai ter que entrar no esgoto. Vai ter que. Fazer o quê? Não quer dizer que você virou merda porque caiu no esgoto, mas vai ficar coberto dela, certeza. Você tem vários problemas dentro de uma atuação política. Você tem vários problemas. Mas não é imoral per se. Ok? E, ao longo do livro, eu também falo, então, como que pode ser esta atuação? Como que ela pode ocorrer? Como que ela pode ser feita? De não expandir o Estado, de o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer. E, inclusive, quais são os pontos fortes que uma candidatura libertária teria, que partidos libertários teriam. Vai ler o livro, eu não vou fazer toda uma leitura comentada aqui. E quais são os espaços onde a gente pode atuar? Educação, mídia, trabalhismo, eu achei importante de colocar lá, porque existe um espaço dentro ali que eu acho que existe. Existe a caridade e um outro que eu esqueci agora. Porque, honestamente, faz umas 2 semanas. Mas, enfim. Era educação, mídia, trabalhismo, caridade e empresariado e empreendedor. Sim, são espaços que a gente pode entrar. Porque esse era meio pequenininho, eu resolvi adicionar lá. E é um livro que eu achei que era necessário. É um livro que eu achei que era necessário, porque não existia uma literatura que pegava isso de ponto a ponto. Tem artigos do Murray Rothbard perdidos por aí. Tem artigos do Hoppe perdidos por aí. Por exemplo, tem o Que Deve Ser Feito, em que ele fala sobre eleições locais e tal. Inclusive inclui isso aí dentro da ideia do Free State Project, tá lá no finalzinho. Mas a ideia não era nem tanto ser um livro completo como um artiguinho, ele tem 30 páginas, então nada demais.
Não é revolução, assim, muito grande. Mas é uma coisa que eu achei que precisava existir, porque não existia esse argumento completo feito. Você ficava forçado a cavar em um monte de coisas, e argumentos feitos por americanos de maneira geral antes da Revolução Digital, que é ainda pior. Então, eu tô feliz de ter feito esse livro. Arranjou briga com os libertários agoristas, tá bom? Foi isso que saiu mais cedo de um vídeo meu lá em Salvador, eu falando, não, vote em candidatos libertários. Eu falaram, Rafael, explique-se disso aqui. Eu falei, cara, eu já escrevi um livro, eu vou esperar esse livro sair, porque assim, o meu livro é a minha explicação. Então eu não vou fazer um vídeo sobre isso, vou deixar um livro saindo, espera, tá bom. Esperamos uma semana, duas aí, ele saiu, pronto, está explicada a situação. Porque, né, já não basta que liberal clássico me odeia, socialista me odeia, conservador me odeia, nazista me odeia, fascista me odeia, nacionalista me odeia, protecionista me odeia. Não basta. Eu resolvi agora também conseguir o ódio dos agoristas. Fazer o quê, né? Mas enfim, o livro tá feito, eu tô feliz que ele existe, e eu tô dando ele de graça porque eu quero que ele seja lido. Se você leu ele e achou legal, gostou da iniciativa, quer apoiar, quer dizer pra mim que eu tenho que escrever mais coisa, mande uma doação pro canal, tem links lá na descrição de como você pode fazer isso. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.